Boa noite, pessoal. Entrando aqui, então, 19h31, para nossa live do mês. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre disfunções da articulação temporomandibular e quais as repercussões que ela pode causar no nosso corpo. Eu vou me apresentar, um pouquinho para quem não me conhece. Meu nome é Bárbara, sou fisioterapeuta há 20 anos. Osteopata, fisioterapeuta integrativa e também terapeuta neurofacial. Então, hoje eu trabalho mais voltado com uma avaliação ampla, do corpo humano, independente da queixa do paciente. Eu consigo avaliar e traçar um plano de tratamento dentro dessas minhas técnicas e minhas formações. E no decorrer desses estudos, eu me surpreendi muito com o envolvimento dessa articulação tão pequenininha. É uma articulação que às vezes as pessoas esquecem, dela, e é uma articulação extremamente importante. Ela é responsável, pelos movimentos da nossa boca, da mastigação, da fala, de bocejar, para beijar, para expressar um sorriso, Então, a TM ela está ligada, além da parte biomecânica, está ligada também com as nossas emoções. Então, por isso que é uma articulação que nos chama muita atenção. Se ela está em disfunção, ela pode estar apresentando alguns sinais e sintomas que eu vou relatar para vocês. E também ela pode estar interferindo em outros sinais e sintomas do corpo, mesmo que à distância. Então, a ATM, que é essa articulação bem aqui pertinho do ouvido, que a gente palpando, a gente consegue perceber no movimento de abrir e fechar a boca o movimento dela. Então, ela tem um movimento amplo também, que eu vou mostrar depois mais pra frente num videozinho. Ela tem um movimento para abrir e fechar e também de lateralização. E esses movimentos acontecem no nosso dia a dia o tempo todo, porque a gente usa essa articulação o tempo todo. Então, para falar, para mastigar, ou às vezes até sem mexer a boca, porque ela também responde, aos nossos pensamentos, às nossas emoções. Então, o tempo todo é como se ela estivesse movimentando o nosso corpo. Então, ela é composta, pela mandíbula, que é esse osso inferior do rosto. Também envolve o zigomático, que é esse ossinho aqui, que a gente palpa, Ele tem uma ligação diretamente aqui com ela. O temporal, que é mais nessa região lateral aqui da cabeça. O osso frontal, porque esse osso frontal tem ligação com o temporal. E o osso occipital, aqui atrás no crânio. Então, essa articulação, ela tem uma ligação com o ouvido médio, com os olhos, com a cervical. Então, é uma articulação que informa muita coisa para o nosso cérebro. E quando a gente tem uma disfunção dessa articulação, que são as famosas DTMs, ela pode estar sendo originada por alguma disfunção de oclusão, algum dente problemático, algum trauma antigo que a pessoa já teve, que afetou essa região superior também. Para a osteopatia, também é importante se a pessoa teve traumas anteriores na cabeça, quedas, até mesmo no nascimento, no parto também. É importante para a osteopatia que a gente avalia essas suturas cranianas, a gente avalia o crânio como um todo, para ver se pode estar originando uma disfunção na TM. Ela pode ter repercussões também internas, por exemplo, num processo digestivo, ela pode estar sendo afetada por isso.
Os dentistas também, que trabalham com oclusão, né? Os nossos dentes, eles vão movimentando ao longo do nosso tempo. E esses dentes, eles também podem mudar essa oclusão. Então, ao longo do tempo, se a gente tem, por exemplo, eu precisei extrair um dente, eu precisei fazer um implante, se essa oclusão mudou em algum momento, também pode estar interferindo nessa articulação. E ela pode ou não ser adaptada, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação muito global do paciente que chega com essas queixas de dores ou dificuldades de movimento, ou sinais e sintomas no corpo que a gente consegue avaliar que está ligado com a articulação temporomandibular. Então, as principais queixas que a gente vê no consultório são dores de cabeça, né, as cefaleias, principalmente as temporais, mas também pode ser na base do crânio, frontal, né, na região dos olhos, dores e cansaço no rosto. A pessoa chega também relatando, às vezes, estalos, né, na abertura e fechamento, zumbido no ouvido, tonteiras, porque ela tem uma relação muito direta com a articulação do ouvido, né, interno. Então, essa pessoa pode estar relatando alguns sinais e sintomas locais e sinais e sintomas à distância. A distância pode ser simplesmente uma dor lombar, que está relacionada por uma disfunção na TM. Pode ser uma dor no ombro, pode ser torcicolos frequentes, pode ser, o que mais? Dor na coluna torácica também. Então, essa articulação, além de mudar biomecanicamente algumas estruturas do corpo, ela também pode repercutir à distância. Uma coisa importante, né, dessa articulação é que ela também está ligada ao nosso sistema emocional. Então, hoje, por exemplo, quando a gente recebe um paciente com dores, né, e que você vai fazer a palpação, tem muita dor e tensão nessa região, tem muitas dores de cabeça, tensão nessa região, no assoalho da boca, né, na cervical, propriamente dito. Quando a gente vai avaliar, a gente tem que observar se tem uma disfunção do côndilo, né, que é uma articulação onde ela é uma dobradiça, então ela tem um côndilo ali. O côndilo é uma proteção, né, para esse osso com osso, vamos dizer assim, falando numa linguagem mais simples. E também na parte muscular, tanto externa quanto interna, ela pode apresentar os famosos trigger points, que são aqueles pontos gatilhos que a gente, às vezes é mais comum no trapézio, mas podem estar nesses músculos pequenininhos também da boca, tanto externamente quanto internamente. Esses trigger points também podem afetar o músculo temporal, que é bem aqui na lateral, pode também afetar o músculo occipital. Então, vários sinais clínicos, e quando a gente linka com essa avaliação na palpação, a gente consegue entender onde está a disfunção. Às vezes o paciente chega e fala assim, eu tenho bruxismo, né? Eu aperto os dentes à noite, eu uso placa há muito tempo. E aí, esse bruxismo, que é o apertamento, né, que é a contração dessa musculatura excessivamente, né, então geralmente é mais comum no período da noite, mas tem pessoas que apertam também durante o dia, ela vai causando essa tensão excessiva, essa musculatura sem oxigênio suficiente, sem deslizamento e sem relaxamento, então causando esses trigger points. O bruxismo, ele é um sinal da disfunção, né? O estalo, o zumbido também é um sinal da disfunção. E aí cabe a nós profissionais, que aí eu acredito que esse tratamento ele é muito multidisciplinar,
né? Às vezes envolve também, além do dentista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o especialista em ATM, mas também o ortodontista, né, para poder avaliar essa oclusão. Então, gente, às vezes não é tão simples fazer um tratamento quando a pessoa tem uma disfunção mais severa. Tem pessoas, por exemplo, que, além da disfunção do bruxismo, tem também uma disfunção de oclusão. E aí, às vezes, a gente vai tratar o bruxismo, mas tem que tratar junto a disfunção da oclusão. Então, precisa ser avaliado por vários profissionais. Outra coisa importante também, que eu acredito da articulação temporomandibular, porque ela também é um captor postural. Então, ela também informa como está o nosso corpo. E quando a gente está com ela disfuncional, a nossa postura também pode mudar, né? E vice-versa, se a gente também altera uma postura, por exemplo, uma postura mais cifótica, com mais protrusão de cabeça, a gente também altera a TM. Então, de tudo que eu falei aqui, a gente pode ver que essa articulação, ela meio que manda e desmanda do nosso corpo, porque ela está envolvida com a nossa postura, com as nossas emoções, com alguns sinais e sintomas locais, mas também à distância. Então, é uma articulação que tem que ser sempre avaliada, independente se o paciente tem uma queixa local ou à distância. Em relação ao lado das emoções, né, vamos dizer assim, ela repercute o que a gente sente internamente num momento de contração excessiva ou relaxamento. Então, por exemplo, quando a gente boceja e abre a boca, aquele bocejo de sono, é uma resposta de um relaxamento, porque o sono, quando a gente sente sono, é sinal que a gente está precisando descansar, precisando entrar num momento de relaxamento. Mas, ao mesmo tempo, ela age também quando a gente sente raiva, quando a gente está preocupado, ansioso, estressado, a gente morde, né? A gente aperta os dentes. Por quê? Essa é uma resposta primitiva do corpo. Então, quando você está num momento de luta ou fuga, a gente vai esperar sempre um ataque do inimigo, a gente precisa estar pronto para se defender. Então, esse inimigo interno aí, obscuro das emoções, ela responde, conecta o nosso corpo e às vezes a gente começa a fazer isso sem perceber, né? Ao longo do tempo, isso sendo sustentado, ela vai causando algumas sobrecargas relacionadas primeiramente a dores, mas também disfunções, degenerações. Por exemplo, eu já atendi um paciente que já tinha sido operado de hérnia de disco cervical, que hoje nem é tão comum assim. Eu me lembro muito desse caso, porque ele não é um paciente que mora em São Paulo e eu, né, liguei ao estilo de vida que ele tinha. Então, assim, ele estava com outra crise e eu falei, olha, a hérnia, ela foi somente uma resposta, né? Mas a sobrecarga mecânica do apertamento, do bruxismo, né, da disfunção da TM era tão grande que mesmo ele operado, ele estava num momento que ele estava passando, né, de vida, que estava apertando mais, estava sem controle da placa e aí começou a afetar a cervical novamente. E o que na cabeça dele veio? Nossa, eu tô com outra hérnia, já tenho que operar novamente, mas não é assim. Então, a gente tem que entender que a percepção de dor e o que ele está sentindo naquele momento é só uma consequência, né? A causa é que a gente tem que tratar. E aí, geralmente, quando a pessoa passa por uma crise, ela procura ajuda, ela vai no dentista, ela procura um fisioterapeuta, né? Procura os profissionais envolvidos ali para ajudá-lo, ele estabiliza o quadro, sai daquela crise e às vezes ele fica um pouco relapso. Mas relapso por quê? Porque ele melhorou. Ele passou da fase de estresse que ele estava e aí ele achou que estava tudo bem.
se ele volta a ter outro momento de estresse ou preocupação, ou medo, insegurança, qualquer coisa, e volta a fazer essa programação, né, da contração muscular novamente, e se ele não está usando, por exemplo, uma placa, que ele geralmente larga para lá a placa some, né, perde a placa, o cachorro come a placa, é assim que a gente escuta no consultório. E aí ele começa a ter dores de novo. Só que aí ele fala assim, gente, mas por quê? Aí eu comecei a ter dor de cabeça, acordar de manhã com dor de cabeça, tô me sentindo cansado, né? E quando a gente vai ver, volta a disfunção da TM novamente. Então, quando a gente tem esse relaxamento e a gente deixa de usar a nossa placa ou usa uma placa por muito tempo, essa placa para de fazer efeito também, né? Tanto se você deixar de usar, quanto se você usar ela por muito tempo sem ajustar. Porque a placa do bruxismo, por exemplo, ela protege os dentes. Inicialmente ela é feita para tentar afastar um pouquinho esse apertamento e relaxar essa musculatura, mas à medida que você vai usando, ela perde essa função. Então você tem que fazer um ajuste. E muitas pessoas às vezes usam a placa 1 ano, 2 anos, sem fazer ajuste nenhum. Aí volta de novo com todo o quadro. Então, por isso que tem que ser avaliado. E mais do que isso, nós mesmos temos que ter consciência. Eu falo isso muito com meus pacientes, por exemplo. Nós temos que ter consciência que se já tivemos um gatilho anterior, que nós tivemos que, né, esses sinais e sintomas da TM, e depois melhorou, se nós passarmos por um momento de vida que vai ser um pouco mais difícil, por exemplo, a gente tem que ficar em alerta, falar assim, nossa, vou dar um exemplo, eu vou passar por uma fase difícil no trabalho. Eu preciso ficar atenta nos sinais e sintomas do meu corpo, porque isso fica no subconsciente. Então, eu vou apertar porque eu estou passando por um processo difícil. Eu vou me defender contra o inimigo, pelo sistema primitivo, sistema nervoso autônomo simpático em alerta. Então, você volta com aquilo tudo de novo, repercutindo na carga do seu corpo. E aí, eu acho que é um trabalho muito mais de consciência nosso. Lógico que depois que você toma consciência que isso está afetando o seu corpo, então a gente precisa desses períodos de observação, né? Se tem uma dor persistente, se está acordando cansado, mas se ainda não tem sinais e sintomas no local, mas está à distância, o que está acontecendo de diferente para eu sentir isso? Então, é uma educação mesmo da consciência corporal. E aí, o que acontece nisso tudo? Essa tensão excessiva, essa disfunção, ou se você começou a ter uma diferenciação de oclusão. Por exemplo, há pouco tempo eu consultei, né? Fui fazer uma consulta no dentista. Eu já tinha usado aparelho anteriormente, e aí os meus dentes voltaram. E aí, na época, né, eu não tinha uma disfunção tão grande de oclusão assim, era mais por estética e tudo, mas ao longo da minha vida adulta, eu tive momentos onde eu comecei a apertar mais, e a gente observou, né, com uma exposição da gengiva, e aí eu comecei a ver que meus dentes estavam começando a ser traumatizados por causa disso. Então, eu tive que entrar numa outra readaptação da minha oclusão, melhorar a minha oclusão, para depois cuidar do meu bruxismo. E se naquele momento eu tivesse, por exemplo, vivendo um momento mais estressante, isso iria impactar no meu tratamento também. Então, eu fiquei atenta. Falei assim, o que eu posso fazer enquanto eu estou fazendo esse trabalho de melhorar a minha oclusão? O que eu posso fazer para controlar e não deixar essa disfunção piorar, né? Então, é muito uma percepção do nosso corpo. Eu sei que hoje, né, eu tô falando assim porque eu sou da área, entendo e tudo, e às vezes as pessoas não entendem que elas podem também ter essa percepção, mas eu acho que quando a gente consegue
prestar atenção no nosso corpo e conseguir procurar ajuda, né, antes, para poder entender mais rápido esse processo. Então, essa questão da disfunção temporomandibular, né, que é as famosas DTMs, que é uma disfunção da nossa articulação, a gente precisa estar atento. Então, visitas periódicas ao dentista são extremamente importantes, né? Então, para a gente ir vendo o que está acontecendo na mudança dos nossos dentes, se está acontecendo alguma coisa, para prevenir disso piorar. Porque o dentista ele vai conseguir olhar se tem algum dente fraturado, ele vai conseguir olhar esse desgaste, essa oclusão se está certinha, né? E não ficar preocupado só com, se eu tenho cárie, fazer limpeza de tártaro, não. A gente precisa ver dessa saúde bucal. Essa saúde bucal, ela, além, né, dessa parte toda mecânica, ela também interfere no nosso processo digestivo e também interfere na nossa postura. Ela interfere também como uma informação muito importante de inflamações que o nosso corpo pode estar começando a ter por, às vezes, uma simples fragilidade no dente. Então, além dessa articulação, essa região do nosso corpo é extremamente importante e conectada. Então, voltando na parte muscular, por exemplo, o assoalho da boca com as fáscias cervicais, né, elas são ligadas com o plexo braquial, que é a inervação que vai para o corpo, para o ombro, para a coluna torácica. Quando a gente pega a parte posterior do occipital, que é ligado com o temporal, que também pode estar disfuncional por causa dessa articulação, o occipital, ele é um osso do crânio, né, muito importante, que ele linka toda a nossa cadeia muscular posterior, né? Então, eu falo que é da base do crânio até os pés. Então, a gente tem uma cadeia muscular conectada ali. Então, gente, olha para você ver, uma repercussão tão pequena, né, de uma articulação no corpo, ela meio que causa um estrago, se a gente for olhar e se a gente não cuidar no corpo como um todo. Hoje eu estou falando um pouquinho sobre essa articulação. Lógico que a gente tem outras coisas no corpo importantes também, mas a ATM, muitas das vezes, ela não é percebida, ela não é avaliada e ela pode nos dizer muitas coisas do corpo do paciente. Nesse controle, por exemplo, do estresse, da emoção, da ansiedade, da raiva, do medo, onde, né, repercute essa tensão excessiva no corpo, ela, ao mesmo tempo, quando a gente consegue fazer com que o paciente saia desse quadro, né, e entre num quadro de relaxamento, de calmaria, ela é uma articulação que, quando a gente vai palpar, ela muda rapidamente. Então, às vezes eu tô atendendo, eu palpo inicialmente, observo, avalio, e quando eu tô fazendo o tratamento, mais ou menos no meio pro final do tratamento, eu vou reavaliar, a articulação já mudou, a tensão já mudou. Então, ela responde muito rápido. Lógico que quando a gente está numa disfunção ao longo de um tempo, não é tão rápido assim. Às vezes a gente precisa entrar com medicamentos, com acompanhamento de outros profissionais, até mesmo, né, da parte da psiquiatria, psicólogos, para poder ajudar o nosso corpo a sair desse estágio. Então, por isso que eu falo, é multifatorial. Eu vou mostrar para vocês aqui, isso que eu acabei de falar. Esse livro aqui me acompanha em todas as lives, né? Vocês já devem estar aqui, ó. Essa conexão que eu falei aqui, ó, do occipital, o osso do crânio estaria bem aqui, né? E aqui é uma parte mais profunda, né? Que eles foram dissecando os músculos. Então, a gente tem uma ligação dessa parte do crânio, essa membrana aqui, a dura mater, que está envolvendo toda a medula.
Então, essa tensão craniana, ela repercute por todo o nosso corpo. Aqui sai o plexo também dos nervos que vai para o ombro, ó, cintura escapular, né? Então, a gente tem uma ligação muito importante aqui até a região lombar, ó. Aqui até a região lombar. Então, por isso que às vezes é importante a gente que recebe muitos pacientes com dores lombares, avaliar essa estrutura, avaliar o crânio, avaliar, né, como que tá essa TM, avaliar os hábitos desse paciente, como que tá no dia a dia dele, se ele dorme bem, né, se ele tá conseguindo ter momentos de relaxamento, se ele tem alguma outra disfunção crônica. Então, nós precisamos avaliar esse paciente como um todo, principalmente nas disfunções temporomandibulares. Se a gente vai só no dentista, por exemplo, coloca uma placa ou corrige a oclusão, mas não trata realmente a disfunção das outras articulações que estão envolvidas, também não vai repercutir tanta resposta positiva. Então, é um trabalho em conjunto, né? A partir daí, quando a gente faz essa análise toda, né, do paciente, a gente consegue entender o que ele está precisando. E dali você guiar ele para os profissionais ou para o tipo de tratamento que ele precisa. Geralmente, o que é mais comum e que eu acho, assim, que eu não sei os outros profissionais, mas eu particularmente, todos os pacientes que estão chegando para mim no consultório têm um tipo de disfunção relacionadas à articulação temporomandibular. E o mais comum é o bruxismo, né, o apertamento dos dentes, e às vezes a gente precisa pedir para esse paciente observar também, que às vezes ele fala assim, eu não aperto à noite. Não, ninguém nunca reclamou, não faço barulho e tudo. Mas às vezes ele aperta de dia, trabalhando no computador, fazendo atividade física, né? Os atletas também, na hora de fazer a força de contração. Então, a gente precisa entender qual o momento e por que a gente está apertando os dentes. Então, hoje em dia, eu acho que... eu vou falar assim, de 10 pacientes que eu atendo, que eu avalio, acho que pelo menos 7 pessoas têm uma queixa, ou bruxismo, ou alguma coisa, crepitação, quando eu abro a boca, eu escuto uns barulhos, né? Tem alguma coisa relacionada. E aí, o bruxismo é o mais comum, né? Então, a gente tem que entender por que isso está acontecendo. E aí, a gente vai precisar fazer com que esse paciente encontre, como é que eu falo assim? Só um minutinho, Carol, que eu te respondo. Fazer com que esse paciente encontre artifícios que façam ele sair dessa situação de apertamento, de estresse. Então, ele precisa encontrar no dia a dia dele, vamos supor, eu esqueci, fugiu a palavra agora. Ele precisa encontrar no dia a dia dele artifícios com que ele se sinta mais relaxado, que seja fazer um alongamento, procurar práticas de relaxamento, né, de bem-estar, se permitir também a procurar profissionais que possam ajudar no sentido, eu gosto de massagem, eu gosto de yoga, eu gosto de pilates, eu gosto de fazer exercícios respiratórios. Então, ele precisa sair desse automático do apertar, né? Só que isso, gente, às vezes, precisa fazer por um longo tempo para esse corpo entender que ele pode relaxar. Então, às vezes, você faz 1, 2 semanas melhor e para, daqui a pouco volta. E hoje em dia, a gente tá com uma sobrecarga de situações, seja no trabalho, em casa, de cobrança,
eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, é tudo muito imediatista, né? Eu preciso responder meu telefone, eu preciso ficar atenta. Eu mesmo me pego, né, toda hora, às vezes, no celular, porque eu trabalho usando o celular também, respondo as pessoas. Então, isso vai gerando uma ansiedade que a gente aperta sem ver. Só que para controlar isso, a gente precisa ter essas artimanhas aí ao longo do dia. Então, nessa fase que a gente está, né, vivendo hoje, tudo que pode causar, né, pode trazer relaxamento, vai ajudar você a sair desse sistema de apertamento. Então, por exemplo, a osteopatia tem algumas técnicas que ajudam a avaliar e tirar as disfunções do crânio, da TM e do corpo em geral. Né? Uma técnica, né, uma formação que eu fiz que mudou a minha vida, da forma de entender e ler o corpo do paciente. A massagem craniana, inclusive a gente tem aqui na Oasis, específica para quem tem dores articulares da TM, ela é sensacional para trabalhar esses músculos, para causar mais alívio. O que mais? A própria yoga, a própria exercícios respiratórios, atividade física aeróbica. O que mais? Melhora da qualidade do sono. Tudo isso a gente consegue ajudar a controlar esse sinal e sintoma do bruxismo, né? A Carol me perguntou, pode dar dor nos ombros também? Tem um bolo no ombro que não consigo dissolver ele. Pode. Por quê? Ontem mesmo eu atendi uma paciente minha que ela é triatleta, joga beach tênis e tá assim comigo. Nossa, meu ombro tá aqui, eu não consigo, tá estranho, tá pesado, tá cansado. Eu não tenho uma dor, mas eu tenho desconforto. Tinha limitação de movimento, né? E quando eu fui tratá-la, né, essa repercussão da TM estava envolvida porque toda a parte da inervação do ombro sai da cervical. Então, se você tensiona muito e tem uma disfunção, todos esses músculos, as fáscias, os nervos, a vascularização que vai para o ombro fica comprometida e pode gerar o quê? Uma falta de vascularização e inervação suficiente nos músculos que envolvem o ombro. E se você tem uma demanda muito braçal, você vai exigir de um músculo que não está com suprimento de oxigênio suficiente, de movimento, de deslizamento facial suficiente. Aí a pessoa chega aqui, tô com uma tendinite no ombro. Ah, que bom, a tendinite do ombro foi por quê? Será que tem mesmo uma disfunção relacionada a uma demanda imposta excessiva? E essa demanda imposta excessiva, ela já podia estar acontecendo antes, por exemplo, nesse caso, por uma tensão excessiva da TM, dos músculos, das fáscias, desse complexo todo que chega aqui. Então, isso que a gente tem que avaliar. A gente tem dores no ombro que são extremamente de um desequilíbrios musculares. A gente tem dores na coluna que são por desequilíbrios musculares, mas a gente tem que ver o que vem no pacote, o que vem antes. Então, essa questão da TM, ela pode estar sendo silenciosamente uma sobrecarga, né? Por isso, tudo que eu expliquei. E aí, ao longo de um tempo, vai repercutir nessas articulações posteriormente. E isso vai muito assim, por exemplo, às vezes a pessoa questiona comigo assim, mas por que agora, só agora que apareceu isso? Mas eu tenho bruxismo há muito tempo. Só que a gente esquece que o corpo é uma somatória, né? Tudo que acontece no nosso corpo não é separado, ele vai somando. E nesse momento que ele vai somando, uma hora o balde entorna. Então, é nessa hora que o balde entorna, é que a gente procura, que tem um sinal, geralmente é dor ou desconforto, que a gente procura um profissional. Mas se esse profissional chega e avalia só aquela articulação, só aquele momento, e não avalia o antes, provavelmente ele não vai tratar a causa. Ele vai tratar só o sinal e sintoma daquela lesão.
Por exemplo, vamos pegar um atleta, né? No caso dessa paciente, ela tem uma demanda do beach tênis, por exemplo, e do triatlon, né? Na natação, às vezes na bike, na posição da bike. Só que ela já treina há muito tempo. Por que agora repercutiu? É só uma demanda? Mudou a carga da demanda esportiva dela? Ah, ela tá sem controle nutricional? Ela tá sem controle de hidratação? Ela tá dormindo bem? Ela tá fazendo as recuperações? Ela tem outra disfunção que pode estar influenciando aí? Então, tudo isso está envolvido com a queixa. E é um quebra-cabeça. Então, ontem mesmo eu tratei ela, né, com a parte da osteopatia. Ela tinha, por exemplo, um desequilíbrio na pelve. Então, o corpo ele vai fazendo essas alterações em cadeia. Ela não tinha nenhuma queixa de dor lombar, nenhuma queixa na pelve, mas eu avaliei e tinha um desequilíbrio, né, de movimentação e de posicionamento na pelve, que poderia futuramente apresentar algum sinal e sintoma, mas tinha uma disfunção da ATM, tinha um bruxismo sem controle, estava usando a placa há mais de 2 anos, sem fazer nenhum ajuste, né? Passou por um momento estressante há uns meses atrás. Então, tudo isso vai fazendo um quebra-cabeça. E aí, a gente, como profissional, temos que tentar entender esse quebra-cabeça. Eu vou colocar um vídeo, gente, eu vou tentar aqui porque me ensinaram para eu compartilhar a tela. Se der algum problema, eu volto, mas eu acho que vai dar certo. Eu vou compartilhar um videozinho aqui para poder ilustrar um pouquinho melhor. Espera aí só um pouquinho que eu vou ver se vai dar certo. O músculo. Olha só, acho que deu, hein? Esse aí é o masseter, ó, o músculo da mastigação, ATM deslocando bem no cantinho. Ela desliza, ó, para um lado e para o outro. Então, aqui tá a ATM aí, ó, mostrando o côndilozinho. Deslizamento de novo. O masseter aí, ó, atuando. Ó o temporal que eu falei, ó, das dores de cabeça. Ele tá ligado à contração e relaxamento com o masseter, ó. Ele vem na mesma fáscia. Então, aqui o assoalho da boca também, ó, tem aí. Esse vídeo fala um pouquinho das emoções, né? Do músculo da raiva, porque se aperta os dentes. Olha lá, trigger points no masseter. Tensão excessiva no temporal. E por aí vai. Então, esse mecanismo todo ligado aí à cervical. Entenderam? Então, esses movimentos acontecem o tempo todo durante o nosso dia a dia. Se isso fica com uma tensão excessiva, causa o sinal e sintoma. Aí eu vou mostrar para vocês, eu mostrei no livro A Dura Mater. E aí essa imagem aqui, que é sensacional. Ó, essa aqui é o crânio, né? Aqui é o sistema nervoso central. Tem a calota craniana que eles retiraram. E essa membranazinha que tá meio translúcida e transparente é a dura mater. E aí, ó, aqui. Essa aí é a dura mater que eles dissecaram do corpo humano mesmo. E é uma membrana. Essa membrana envolve todo o crânio, está ligada com aqueles ossos que estão ligados com o temporal, com a articulação temporomandibular, com o occipital. Então, essa membrana aí, e ela vem pra cá. Peraí, ó. Deixa eu voltar aqui. E ela vem descendo toda a parte da coluna. Então, olha só. A membrana tá aqui. Ela desce por toda a coluna e vai chegar até o sacro. Essa dura mater, ela é extremamente inervada
e às vezes essa disfunção pode causar uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Então, uma cefaleia tensional, por exemplo, ela pode ser o gatilho para uma enxaqueca. Então, olha a repercussão aí no corpo como um todo. Vou parar aqui. Ó, deu certo. Todo dia eu aprendo alguma coisa aqui nesse Instagram. Então, olha só. A ATM é uma articulação pequenininha, vocês viram, né? Ligadas ao crânio, ligadas à cervical, ligadas ao ombro, ligadas à coluna toda até lá embaixo. E ainda pode ser um gatilho de enxaqueca. A enxaqueca é multifatorial, a gente sabe, mas é um gatilho extremamente importante. Se a gente cuidar e controlar esse gatilho, a gente consegue ir eliminando os outros que a pessoa tem, né? Então, hoje, atualmente, né, o que a gente vem observando que essa correria louca, esse tempo que passa assim extremamente rápido, essa demanda de coisas que a gente tem que fazer, esses poucos momentos de relaxamento que a gente tem interferem nas nossas emoções, que interferem no nosso corpo, que interferem biomecanicamente nas estruturas do nosso corpo, e a gente, como profissional, tem que fazer toda essa leitura para poder tratar o paciente e agir na causa, né? Porque a gente precisa chegar na causa. Porque atuar com sinal e sintoma não vai adiantar nada. Então, às vezes o paciente chega para mim e fala assim, eu tô com essa queixa. Aí eu vou fazer minha avaliação. Aí eu vejo que a queixa dele, a causa tá à distância. Eu tenho que mexer no lugar da dor? Sim. Naquela região onde tem o desconforto? Sim. Mas eu preciso tratar a causa que tá à distância. E às vezes o paciente tá deitado na minha maca e ele fala assim, por que você tá mexendo aqui, sendo que minha dor é ali? Eu falo, calma. Aí eu vou e paro, explico tudo para ele entender. Então, hoje, a gente precisa sair do raciocínio que eu tenho que mexer só naquela articulação. Eu tenho que mexer só ali onde está a dor. Eu preciso tratar a causa. E isso a gente consegue com uma avaliação criteriosa, com uma escuta criteriosa. Eu preciso entender como é que está essa vida lá atrás desse paciente. Eu preciso entender como estão os hábitos dele agora. Eu preciso entender que momento de vida ele está agora. Qual que foi a mudança que teve para isso acontecer? Não é o agora, é o antes. É o que esse corpo veio trazendo para a gente antes. Então, essa é a maravilha de tratar o corpo humano e, ao mesmo tempo, os nossos desafios do dia a dia. Então, a articulação temporomandibular, ela é uma articulação que informa muita coisa pra gente e muitas das vezes pode ser a causa da disfunção de algumas dores à distância. Então, tratar a disfunção ou tratar uma disfunção que ainda não gerou sinal e sintoma, você está ajudando o paciente a prevenir outros problemas, né? Então, assim, hoje, essa atenção e esse crescimento que está no mercado para o bem-estar, para eventos, né? A gente vai fazer um evento aqui no sábado para essas conexões também de relaxamento, é porque nós estamos realmente precisando de momentos assim. O bem-estar, o wellness, né? A cuidado com a saúde nunca teve tão em alta como está agora. Então, por que será? Porque chegou num ponto que se a gente não fizer isso, nós vamos adoecer cada vez mais cedo, né? Então, a gente precisa entrar num equilíbrio de atividade e relaxamento. Atividade e relaxamento. A gente precisa entrar nesse equilíbrio. Porque se a gente fica só atividade, eu tenho que produzir, fazer isso,
eu não consigo fazer com que esse sistema aprenda a entrar e relaxar o meu corpo. Esse final de semana mesmo, pra mim, foi assim, eu fui fazer uma caminhada aqui perto da minha casa, que é perto da Serra do Curral, que é um lugar que é muito assim bonito e, né, contato com a natureza. Esse momento pra mim já me revitalizou. Eu trabalhei no sábado, né? Eu tive um treinamento para minha equipe aqui no sábado, e esse momento que eu fiz ali em contato com a natureza, ao ar livre, né, fazendo as coisas com calma, já me revitalizou. Então a gente precisa fazer isso durante o nosso dia a dia. Às vezes é difícil, mas aí eu preciso encontrar maneiras, mesmo que sejam pequenas, para eu deixar esse sistema de relaxamento agir no nosso corpo. Então, gente, é uma explicação rápida, né? Eu vi que algumas pessoas entraram agora. A live eu vou salvar, né? Vou deixar ela salva também. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma discussão, quiser me perguntar, né? Assiste a live, depois me pergunta, eu estou à disposição. Eu só quero deixar um recadinho para vocês. Assim, a prevenção sempre foi e vai ser o melhor remédio. Eu falo com meus pacientes assim, dores persistentes, elas têm alguma coisa que não tá legal no corpo, é um sinal, né? Ela não é a causa, ela é um sinal do corpo. Algo que você tá há muito tempo sentindo ou percebendo de mudança no seu corpo, olhem, porque isso aí é um sinal que às vezes nesse momento não te causa os maiores danos, mas depois vai trazer. E aí é sempre em conjunto: nutrição, saúde mental, saúde musculoesquelética, saúde hormonal e saúde digestiva, né? Extremamente importante. Isso tudo está caminhando junto, não tem nada separado. Então, eu faço um convite a vocês a prestarem atenção no corpo de vocês. Dores persistentes, procure o mais rápido possível alguém para te ajudar, algum profissional, né, conceituado, que seja sério, para te ajudar. E avaliem, correm atrás. Não deixa isso passar por muito tempo, porque o desgaste do corpo está acontecendo. Mesmo você, às vezes eu falo com os pacientes assim, independente do seu corpo estar adaptado, você sente um desconforto leve, mas você faz as suas atividades, o corpo é muito inteligente. Se você tem uma necessidade primitiva de sobrevivência, você vai fazer, mas isso não quer dizer que você não esteja gastando energia a mais. Então, essa energia a mais, que ao longo de um tempo vai se repercutir em nenhum dano. Então, na hora que você tem um excesso, você às vezes não controla mais. E aí é que tá. A gente precisa cuidar de... Alguém tá me pedindo aqui para participar. Peraí, vou abrir aqui para Renatinha. Então, só para concluir, a gente precisa estar atento a esses sinais e sintomas para a gente conseguir fazer com que o nosso corpo sofra menos, tenha um desgaste menor.